Bom dia, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula de escola dominical de hoje com uma oração. Oremos. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida e por mais uma aula de nossa escola dominical. Amado Deus, que ao estudarmos a Bíblia para entendê-la melhor, Tu nos ajudes a usar este entendimento para partilhar com as pessoas à nossa volta que estão buscando a verdade. Obrigada pelo Teu amor e fidelidade. Ajuda-nos a agarrar sempre a Ti nas dificuldades e em todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Filho amado. Amém, Senhor. No domingo passado, eu tinha proposto a vocês duas questões para reflexão, para que ao longo da semana nós pudéssemos pensar naquilo que nós estudamos na aula da escola dominical e aí, para aqueles que quisessem trazer a resposta a mim através de uma mensagem no WhatsApp ou de uma mensagem de áudio ou até mesmo de um vídeo. Eu iria anexar aqui. Então, eu trouxe a resposta da contribuição que eu tive da nossa irmã Darlene, apenas relembrando quais foram esses dois questionamentos. O primeiro tratava do porquê a entrada de Jesus em Jerusalém foi considerada triunfal. E o segundo questionamento tratava a respeito de que maneira nós podemos tornar a celebração do Domingo de Ramos mais envolvente e significativa para a nossa igreja. Então agora eu passo a ler a contribuição da nossa irmã. Para a questão 1, Jesus cumpriu a profecia e publicamente apresentou-se como rei, não usando vestes e aparatos reais, mas com humildade e mansidão. O príncipe da paz. O reino que ele oferece não é terreno, não impõe violência, é espiritual, de amor e mansidão. Esse era o segmento, que nos conduziria à reflexão. Observem que a entrada de Jesus em Jerusalém foi considerada triunfal porque ela quebrou paradigmas da época. O primeiro paradigma foi a oposição com a qual o Império Romano fazia entradas triunfais. E aí vocês lembram, nós comentamos dos grandes arautos, das bigas, daquela multidão de pessoas que cercavam o imperador. Em oposição a isso, nós vimos Jesus, que chegou até Jerusalém montado em um jumentinho, pacífico, manso e humilde. Então, essa era a primeira ideia, que nós teríamos. Vale a pena nós lembrarmos também que a entrada de Jesus em Jerusalém, da forma como foi feita, acabou por quebrar uma concepção que o povo hebreu tinha de como haveria de ser a chegada do rei de Davi. Então, imaginem que o povo hebreu buscava, ou ainda, pensava em uma entrada triunfal. O rei deveria estar adornado com ouro, deveria estar portando ouro, milhares de pessoas cercando ele, uma grande comitiva acompanhando Jesus. Mas a verdade nós vemos que não foi isso que aconteceu. Apesar de não ter aparência, apesar de não demonstrar exteriormente
o caráter triunfal da entrada de Jesus em Jerusalém, essa entrada foi de fato marcante e muito significativa, porque ela quebrou paradigmas. Sobre o segundo questionamento, para que nós possamos tornar essa celebração mais importante e mais significativa na vida da igreja, primeiro nós precisamos tomar essa celebração para a nossa vida, para nós mesmos. De que maneira? Justamente envolvendo esse caráter de humildade, de amor para com o próximo, de servidão. Todas essas características, quando tomadas por nós, para que nós possamos ter atitude em relação ao outro, quando tomamos essas características, refletimos a face de Jesus diante das pessoas. E dessa forma, então, entendendo, estudando o significado, foi o que nós fizemos na aula da Escola Dominical do domingo passado, e colocando em prática o significado, nós podemos incrementar essa celebração, a celebração do Domingo de Ramos, na nossa igreja. Então, agora, comecemos o estudo da lição de hoje. Na manhã desse domingo, nós iremos estudar a lição 20. Plástico, solução ou problema? Essa será a última lição da revista Legados de Fé, Antigo Testamento, da série de revistas da Escola Dominical da Igreja Metodista, Revista em Marcha. Para aqueles que nos acompanham com o material impresso ou material digital, a lição encontra-se na página 81. E hoje nós iremos pensar em referenciais para que tenhamos uma conduta ética na preservação do meio ambiente, despertando para a necessidade de mudanças pessoais e coletivas a respeito do uso do plástico. Essa lição está inserida no bloco de lições que trata sobre o meio ambiente. A leitura bíblica inicial será feita pelo nosso irmão Fernando e se encontra em Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 ao 31. Depois nós passamos para o capítulo 2, verso 15, e em seguida para o capítulo 3, dos versos 17 e 18. Ouçamos a leitura. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida.
Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O ser humano faz parte da criação. É dependente dela. E nós somos caracterizados como mordomos de Deus. Lembre-se que o mordomo é aquele indivíduo encarregado de administrar bens que pertencem a outra pessoa, a bens que não pertencem a ele. Então, dentro deste contexto, quando falamos sobre meio ambiente e criação, o nosso papel na condição de ser humano é cuidar dos bens que Deus nos deu, administrar os bens que Deus nos deu. Então, Deus permitiu ao homem que ele exercesse domínio sobre a criação. Lembrem-se, nós vimos isso na aula em que nós estudamos o meio ambiente, em um contexto mais amplo, mais geral. Este domínio não se trata de uma exploração inconsequente da natureza. O domínio a que nós nos referimos aqui é um domínio com a liberdade para interferir na natureza, mas sempre respeitando princípios que mantivessem a harmonia do meio ambiente. Uma consequência do domínio que Deus conferiu a nós sobre o meio ambiente implicava na responsabilidade na preservação da ordem e conservação da existência dos integrantes da natureza. Na leitura que nós acabamos de ouvir, de Gênesis, duas missões são dadas ao ser humano no que diz respeito à natureza. A primeira delas é o domínio, e a segunda, que aí estão juntas, o ato de cultivar e guardar. No entanto, ao longo do tempo, vemos que essas funções não estão sendo exercidas de maneira harmoniosa. Com a queda do ser humano, adulterou-se a visão de mordomia. O pecado contra a criação passou a atingir o próprio ser humano, já que nós somos também parte da criação. Quando se fala em salvação, há quem pense apenas no ser humano como ação salvadora de Deus. Mas em sua queda, o homem acabou por arrastar toda a obra criada junto a si. A terra se tornou vítima da maldade humana e a natureza ficou escrava, ansiando também por seu resgate, como nos é dito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, notem que a natureza acaba também sendo um alvo da salvação de Deus. E como mordomos da criação, nós recebemos a incumbência de cultivar e guardar o meio ambiente. Portanto, não podemos ficar alheios à degradação e o desrespeito que vem ocorrendo com os bens que Deus nos conferiu. Bem, tendo em mente que nós somos responsáveis por assegurar a permanência e o equilíbrio da criação, seria então pecado produzir ou consumir plásticos? Não. É importante a gente pontuar que nós não estamos, e nós também não faremos isso neste estudo, não iremos demonizar o uso do plástico. E também nós não devemos demonizar o uso de qualquer outra coisa, Pecado é o mau uso que fazemos daquilo que é bom. Vejam o alerta de Paulo aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, observem que o nosso papel enquanto cristãs, enquanto cristãos, nesse sentido do meio ambiente, e aí falando do meio ambiente, com foco à utilização do plástico, com foco aos impactos negativos que uma utilização indevida do plástico causa na natureza, é nosso papel avaliar onde e como podemos fazer uso desse recurso, desse material, sem que ele se torne prejudicial à criação de Deus e, claro, a nós mesmos, já que nós somos parte da obra criadora de Deus. Bem, para que nós possamos entender que impactos o plástico causa na natureza, e também para que a partir disso nós possamos pensar em referenciais para que nós tenhamos uma conduta ética com a natureza, é necessário que a gente enxergue por que nós utilizamos esse material e como nós utilizamos esse material. Então eu trouxe alguns dados, né, só para a gente visualizar em termos de quantidade de que maneira nós utilizamos o plástico. Então vejam, polímero é uma designação dada da química, né, e também da engenharia, se referindo ao plástico. Tá? Polímeros não são apenas plástico. O plástico é um tipo de polímero. Mas enfim, só estou explicando isso para a gente entender por que está escrito o destino do polímero. Então vejam, esses são dados de 2017. O mundo produziu 8,9 bilhões de toneladas de plásticos desde 1950. Observem o destino desse plástico. Então, desse total, 2,6 bilhões de toneladas, os dados estão em toneladas, estão em uso. Corresponde a 29% do total. 71%, 6,3 bilhões de toneladas são descartados. Desses 6,3, 4,9 bilhões acumulam-se em aterros sanitários e na natureza. Então, vejam os impactos que isso causa. 800 milhões de toneladas sofrem incineração, ou seja, são queimados, mas também há o destino da reciclagem, que nós vamos comentar um pouco mais adiante, em que 600 milhões de toneladas foram reciclados. Esse outro gráfico, ele demonstra, a partir da data de 1950, período em que considera-se uma produção um pouco maior desse material, né, uma produção um pouco mais expressiva do plástico, com uma projeção aqui a partir do ano de 2016 até o ano de 2030. Esses dados também estão em milhões de toneladas, né? Então, se em 1950 o mundo utilizava cerca de 2 milhões de toneladas de plástico, vejam como isso foi crescendo. Em 1990 já tínhamos 120. Enfim, né, os números apenas eles entram no nosso estudo apenas para que nós possamos ter esse olhar a respeito da utilização massiva do plástico. Então, notem que a projeção ela retrata um aumento muito grande, né, de 2016 a partir até 2030. Bem, por que nós utilizamos o plástico? De que maneira nós utilizamos o plástico? Então,
O plástico ele apresenta-se de variadas formas. Todas essas classificações que estão aqui colocadas, elas são plástico. Então, vejam, conheça as principais resinas plásticas sintéticas e suas aplicações. Então, onde nós encontramos plástico? Talvez o mais visível para a gente hoje é a garrafa PET, né? Então, garrafas, embalagens de cosméticos, frascos para detergente, as sacolinhas de supermercado, tubulações de água, sacos de lixo, papel filme para embalagem de alimentos, canudos, algumas peças automotivas são desenvolvidas utilizando-se plástico também, caixas de bebida, potes para iogurtes. No ramo de alimentos, a utilização do plástico ainda é bastante expressiva, né, bastante massiva, e outros também. Plástico pode ser aplicado em solados de sapato, autopeças, CDs, enfim. Essa outra imagem é um pouco mais visual, mas traz basicamente as mesmas informações, né? Então vejam, materiais de uso comum, né? Cadeiras são fabricadas a partir de plástico, como nós já dissemos, materiais para carro, canetas, enfim. Todos esses nomes que vocês estão vendo, eles se referem ao plástico. Tá? Então, o plástico é uma grande classificação de materiais e dentro do plástico estão todos esses componentes. Qual é o impacto ambiental que o plástico, quando usado indevidamente, quando usado sem consciências, né, sem que nós enxerguemos as consequências do seu uso, quais são os impactos que ele pode causar no meio ambiente? Se for do interesse de vocês, para vocês também se aprofundarem, né, a respeito do assunto, acessem esse site. Eu vou entrar aqui para que nós possamos acessar os dados. É um site do Parlamento Europeu. Esse site está no português de Portugal, né? Por isso que nós lemos factos. Né? Eu achei bastante interessante incluir esses dados na aula também, porque essa página em específico trata do plástico nos oceanos. Qual é o impacto que o plástico traz nas águas? Então, observem. Plástico descartável e equipamentos de pesca. Alguns dados. Mais de 150 milhões de toneladas de plástico existem atualmente nos oceanos. Quais são os problemas causados pelos resíduos de plástico no oceano? Vejam que há impactos na vida marinha, na saúde humana, na própria economia e no clima. Todos esses componentes são, de alguma forma, afetados por essa utilização indiscriminada do plástico. Um pouco mais abaixo, nós vemos o lixo marinho por tipo. Então, do total de lixo que é depositado no mar, nós temos 18% são resíduos que não são de plástico, que não advêm de plástico, 6% de outros plásticos, mas vejam, quase metade, 49% do lixo marinho é composto por plásticos descartáveis. Aqui uma lista dos principais artigos de plástico que são encontrados nas margens do mar, tá? Então, mais expressivamente, nós vemos as garrafas de plástico, né, o PET, as tampas, como está em português, né, de Portugal, beatas de cigarro, bitucas de cigarro, cotonetes, enfim, sacos plástico, balões, copos, recipientes para alimentos. Então, vejam que é muito vasta a diversidade
de produção que o plástico permite, né? O plástico permite produzir vários tipos de materiais e esses materiais acabam por degradar a natureza quando utilizados indevidamente. E aí a gente pode se perguntar, bem, tudo bem, o plástico é descartado no mar, mas por que se fala tanto, e ao longo dos anos, né, campanhas nacionais e campanhas internacionais também nos chamam a atenção a isso, a própria igreja também nos convida a refletir sobre isso, né? Seja na escola dominical, ou seja em temas de outros estudos bíblicos, ou até mesmo temas de cultos. O que faz o plástico se tornar um mau agente na natureza? Vejam esse gráfico, ele mostra quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer. Aqui estão colocados alguns materiais, alguns, vocês observam, não são compostos por plástico, né? Mas aqui eu trouxe esse gráfico para que nós enxerguemos o tempo de decomposição do plástico na natureza. E é isso que vai nortear, né, a nossa concepção de que o uso indevido do plástico traz malefícios à natureza. Vejam, uma garrafa plástica leva em torno de 450 anos para se decompor naturalmente no ambiente. Decompor para ela basicamente desaparecer, né? Notem que o tempo exato aqui é uma estimativa, né? Então, aproximadamente 450 anos para que uma garrafa plástica desapareça do meio ambiente. O tempo exato varia de acordo com o tipo de produto, então com o tipo de plástico, dentre todos aqueles que nós vimos anteriormente, e também com as condições do ambiente em que ele foi depositado. Até aqui, pelas próprias características do material, nós vimos que o plástico, por facilitar muito a nossa vida, por compor vários tipos de instrumentos que a gente usa no nosso dia a dia, essa facilidade proporcionada por ele acaba por dificultar uma mudança de hábitos. É urgente a redução do volume de resíduos plásticos. Então, o nosso papel aqui na escola dominical, nós temos que nos recordar disso, né? Eu disse isso em aulas passadas, não é apenas apontar o erro, mas além de entender, né, o que acontece, qual é a motivação do nosso estudo, apoiados na fé, apoiados na palavra de Deus, nós empreendemos, ou seja, nós nos levantamos através de ações que busquem a redução, aqui no caso, de resíduos plásticos, a redução referente à produção desses resíduos. Então, a partir de agora, nós passaremos a ver soluções que estão sendo desenvolvidas com o objetivo de combater o uso desenfreado do plástico. Talvez uma das soluções que sejam mais visíveis a nós e que ao longo dos anos tem se fortalecido cada vez mais é a reciclagem. Vejam através deste vídeo como funciona uma cadeia de reciclagem para o plástico. Ei, vocês sabem como é que se faz para reciclar o plástico? Que tal começar por essa garrafa, aí na sua mão? O plástico é resistente, versátil e tem longa durabilidade. Por isso, precisa ser reaproveitado ao máximo.
Primeiro, o consumidor tem que aprender a descartar os resíduos da maneira correta. Na hora de descartar os produtos ou embalagens plásticas, coloque na lixeira própria para coleta seletiva ou leve aos pontos de entrega voluntária, instalados em grandes lojas e supermercados. A triagem e a classificação do tipo de plástico coletado são feitos pelos catadores e cooperativas. Depois da triagem, os materiais plásticos são levados para a recicladora. As recicladoras fazem o processo de reciclagem mecânica, a mais utilizada no mundo para plásticos pós-consumo. O plástico passa por 4 etapas: a fragmentação, a lavagem e separação, a secagem e a extrusão. Desse processo saem as matérias-primas para as fábricas de produtos como componentes de automóveis, fibras, embalagens não alimentícias, frascos. É assim que o plástico volta para você. E é assim que a gente poupa os recursos naturais do planeta. Quer reciclar outra vez? Agora você já sabe. Plástico transforma. De fato, a reciclagem tem um papel bastante importante quando nós falamos do reaproveitamento desses resíduos plásticos. Mas apenas a reciclagem não resolve o problema. É preciso diminuir o consumo. E para que nós possamos diminuir o consumo, é necessário que nós possamos mudar nossos hábitos e buscar meios de reutilização. Diante disso, nós podemos pensar em atitudes para reaproveitar o máximo possível as embalagens e recipientes plásticos quando seu uso for necessário. Essas imagens elas são apenas ilustrativas. Se vocês pesquisarem na internet ou pesquisarem em livros, né, existem uma série de coisas que podem ser feitas não apenas com a garrafa plástica. A garrafa é um exemplo muito mais simbólico, né, para nós entendermos o reaproveitamento do plástico, mas existem uma série de possibilidades que podem ser realizadas para reaproveitar esse tipo de material. Ao longo dos anos, foram também desenvolvidas ações. No Brasil, a gente viu isso em especial nos grandes supermercados, da substituição das sacolinhas plásticas por essas sacolas de tecido. Alguns mercados, que eu já fui inclusive, eles não dão a sacolinha plástica, eles não têm sacola. Né? Eles não dão essa sacola de tecido também, então você tem a opção de comprar essa sacola, já que o tecido ele já não é descartado após o uso, né? Como ocorre com as sacolinhas plásticas. Né? Também, ao longo dos anos, foram desenvolvidas as sacolinhas biodegradáveis. Vocês já devem ter visto também, até mesmo em mercados menores. Né? Essas são ações que visam a contribuição de grandes marcas, né? Do comércio em geral e do ser humano também com o combate à poluição plástica. Existe também várias campanhas, né, foram sendo levantadas com respeito à utilização daqueles copinhos plásticos. Então aqui eu tirei o exemplo de uma campanha feita pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eles dizem, né, vai pegar mais um copo, fazendo referência ao fato de que às vezes a gente até pega o copinho, bebe água, joga, aliás, 15 minutos, 20 minutos, a gente pega outro copo, toma, descarta. Então,
Se você usar 2 copos descartáveis por dia útil, em um ano irá consumir cerca de 500 copos. Mais de 1 milhão de copos plásticos descartáveis são usados na Universidade Federal de Santa Catarina cada ano. Os copos plásticos demoram de 200 a 400 anos para se decomporem, e apenas 20 deles são reciclados. Então aí eles trazem essa ideia, né? Adote uma caneca ou outro recipiente reutilizável. Aí a gente pode até pensar, puxa, mas a caneca é plástica. Existem canecas plásticas, de fato, mas aqui o foco da ação está em reduzir a quantidade de copinhos, né, que são consumidos. Ou seja, o foco da ação está em reduzir a quantidade de resíduos plásticos que são gerados a partir do consumo desses pequenos copinhos plásticos. Isso já é um pouco mais recente. Em alguns bares e restaurantes, baniram mesmo algumas essas redes de fast food, se vocês acompanham também, aderindo a esse movimento de diminuição ou até mesmo de banir o uso do canudo plástico. O canudo plástico é um importante componente, né, que também acaba por ser destinado nos mares, afetando a vida marinha. Então, alguns restaurantes reduziram esse consumo. Então, se você chega no estabelecimento, eles não dão logo de cara o canudo, alguns dão apenas se você solicitar, né, o canudinho, e outros cortaram mesmo. É importante a gente mencionar também, irmãos, que as pessoas, em laboratórios, a pesquisa nesse sentido evolui para a produção de componentes que são semelhantes ao plástico, mas que não agridem o meio ambiente tanto quanto esse material. Então vocês veem canudinhos feitos de outros materiais. Alguns estabelecimentos vendem até canudos comestíveis, né, para propor essa substituição ao material plástico. Irmãos, ainda que não houvesse uma preocupação explícita na Bíblia sobre os problemas ecológicos do nosso tempo, os textos sagrados estão continuamente nos orientando e educando para que nós possamos pensar na maneira como nos relacionamos com a terra e com os bens que Deus nos concedeu. Dessa forma, estudando sobre o assunto, refletindo sobre o assunto, e mais do que isso, praticando ações que estejam condizentes com o nosso papel de mordomos, cristãos e cristãs, nós podemos exercer com responsabilidade o cuidado com a criação, o cuidado com tudo aquilo que Deus nos deixou. E é importante nós ressaltarmos, quando nós tratamos com honra o nosso próximo, a natureza, nós estamos honrando também a Deus. Se vocês quiserem se aprofundar em algum material que foi colocado aqui, aqui estão disponíveis os sites, né? Os sites para aqueles materiais que estão na internet, tá? Muito bem, irmãos. Então,
Através dessa lição, nós encerramos a revista Em Marcha, Legados de Fé, Antigo Testamento. Nessa revista, nós estudamos testemunhos de fé de diversas personagens bíblicas do Antigo Testamento. Então, se vocês se recordam, nós começamos por Adão e Eva, seguimos com Esaú e Jacó, a corajosa Miriam, Davi, Rispa, vimos diversos profetas, Isaías, vimos também profetisas, a profetisa Uda, dentre outras histórias, né? Através dessas histórias, nós sempre trazíamos para o contexto atual, né, para a nossa vida, como nós aplicamos aquilo que esses personagens bíblicos passaram, como nós trazemos isso para a nossa vida. Nós vimos também em 2 unidades especiais o cuidado com o ambiente e a celebração de datas comemorativas, fazendo referência à Quaresma, ao Domingo de Ramos e à Páscoa. Então, no próximo domingo, nós teremos por objetivo começar um novo material. Nós faremos a continuidade dessa revista. Então, se antes nós estávamos em contato com personagens do Antigo Testamento, agora nós vamos estudar personagens do Novo Testamento. Então, a revista Em Marcha, Legados de Fé Novo Testamento, é uma continuidade da edição anterior. Nessa edição, nós vamos caminhar pelas páginas do Novo Testamento, conhecer esse período em que o Filho de Deus veio ao mundo, transformando a história da humanidade, relembrando a vida e a fé de tantas pessoas que se doaram pela causa de Cristo e da verdade do Evangelho, como Maria, José, Estevão, Dorcas, Lídia, Pedro, Paulo, enfim, tantos outros cristãos e tantas outras cristãs anônimos. Dessa forma, nós podemos trazer à luz uma fé que nos encoraja e que ao mesmo tempo nos desafia a ir além, para que nós possamos, dessa forma, nos colocar à disposição do reino de Deus. Há um bloco também com 3 lições temáticas, uma lição sobre o cuidado com o meio ambiente, uma outra sobre o papel da igreja no combate ao racismo e uma terceira lição que trata da importância das escrituras sagradas na nossa vida. A maneira como vocês receberão esse material, nesse primeiro momento eu encaminharei no grupo de WhatsApp da igreja o material digital, tá? Então todos vocês terão acesso a esse material já hoje, domingo, tá? Então quem quiser estudar a próxima lição já, ou dar uma olhada geral, né, no material, pode fazer isso, né? É até saudável que nós façamos isso. Vocês vão observar, irmãos, que na mensagem que eu vou mandar juntamente com o material, abaixo virá um cronograma de aulas. Eu organizei esse cronograma apenas para a gente enxergar uma sequência que nós vamos seguir. Lá vocês vão ver, está separado pelos meses em que nós vamos trabalhar, também pelas lições. Então eu peço que vocês olhem esse cronograma. Os domingos que estão em negrito no cronograma são os domingos referentes às lições da revista, tá? Então eu contei aí 23 ou 24 domingos e coloquei em negrito apenas para a gente se localizar, tá? Em quais domingos nós vamos trabalhar os temas das lições. Vocês vão observar que haverá domingos em que nós iremos inverter
a ordem das lições por conta justamente das datas comemorativas, certo? Então, peço que ao final da aula vocês olhem o grupo de WhatsApp da igreja. Aqueles que não estão no grupo, eu estou enviando também via WhatsApp, tá? Se vocês quiserem receber esse material de alguma outra forma, vocês me avisem, tá? Com relação a esse material impresso, nós iremos tratar disso quando nós voltarmos a ter as aulas presenciais, tá? Mas por enquanto vamos seguir com esse material digital. Material digital e o impresso será igual, tá? Eu comentei a respeito da inversão da ordem de algumas lições e nós já vamos praticar isso no próximo domingo. No próximo domingo nós estudaremos a lição 2 da revista Em Marcha, Legados de Fé, Novo Testamento. O tema da nossa aula será Maria, uma mulher agraciada. Na trajetória da vida de Jesus, algumas pessoas se destacam por sua grande relevância e participação na missão recebida pelo Filho de Deus. Dentre essas pessoas está Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, em alusão à comemoração do Dia das Mães, no estudo do próximo domingo, veremos que Maria não somente compreendeu o seu papel de mãe, mas compreendeu também o seu papel de serva, tornando-se uma discípula do Senhor, devido ao seu exemplo de fé, obediência e humildade em seu chamado. Vamos encerrar nossa aula com uma oração. Amado Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão, de estudo e meditação. Te agradecemos também pelo término do estudo de mais uma série de lições da revista na Escola Dominical. Te pedimos que tu continues nos dando força, sabedoria e discernimento para que possamos, dessa forma, ter as nossas ações baseadas na tua palavra. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desejo a vocês um bom domingo e até a aula que vem. Abraços a todos.